Ela se chama Érica e ela se chama Maria. Érica e Maria vão morrer de parada cardíaca. Onde? Numa mesa de cirurgia, fazendo lipoaspiração. As duas procuraram 2 médicos e as duas procuraram médicos errados. O de Érica fazia cirurgia plástica, é médico do trabalho. Que tal? O daqui, o médico de Maria, da cirurgia plástica, o médico já tem outras pacientes que morreram ou que ficaram gravemente enfermas. No caso de Maria, ela é uma dona de casa, 43 anos, e ela juntou 11 mil reais para fazer a cirurgia plástica. Passou por vários médicos, nenhum quis fazer a cirurgia. Por quê? Porque ela sofre ou sofria de hipertensão. É aí que entra o cirurgião plástico Wagner Fiorento. Wagner Fiorento, o cirurgião plástico, sabia do problema. Mesmo assim, fez a cirurgia. E repito, não é o primeiro caso de morte na clínica do médico Wagner Fiorento. Érica também morreu na mesa de cirurgia numa lipoaspiração. Teve uma parada cardíaca. A família descobriu que o médico que Érica tinha escolhido não tinha especialidade em cirurgia plástica. Nós fomos atrás do Conselho Regional de Medicina para saber o registro do que tinha o médico. Médico do trabalho. Que tal? Operando como se fosse um cirurgião plástico. As duas têm parada cardíaca e morrem. Põe no Cidade. Uma busca por respostas. Familiares de Érica Mesquita ainda estão sem entender a morte da consultora de vendas. Érica morreu de parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia de lipoaspiração. Ela desejava ter um corpo melhor para ela. E ela quis isso, ela procurou para ela, apesar que a família pediu para não fazer, tanto o marido como mãe, eu e irmão, mas ela não escutou a gente, ela queria fazer essa cirurgia. Érica tinha 34 anos. Segundo a família, depois da gravidez, ficou incomodada com a gordura localizada na barriga. Por isso, decidiu fazer a cirurgia. O irmão conta que Érica fez todos os exames e consultas em Brasília e a cirurgia em Goiânia. Marcos diz que a irmã não tinha problemas de saúde. O caso já está sendo investigado pela polícia de Goiânia. No boletim de ocorrência, o registro de que a paciente teve convulsões durante o procedimento e depois uma parada cardíaca. A polícia ainda não sabe a causa da morte de Érica Mesquita. O laudo do IML não foi conclusivo. Uma autópsia mais detalhada deve ficar pronta em 2 meses e, assim, apontar o que causou a morte. O Conselho Regional de Medicina de Goiás também abriu uma investigação para apurar o caso. O CRM de Jaquismon Magalhães é de Goiás e indica que ele é médico do trabalho. Resolução do Conselho Federal de Medicina determina que apenas médicos especializados em cirurgia plástica podem fazer esse tipo de procedimento. Outra resolução do Conselho Regional de Medicina de Goiás estabelece a mesma obrigatoriedade. É um profissional que ele tem apenas o curso de cirurgia geral. Ele não é cirurgião plástico. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do DF adverte: é preciso sempre pesquisar a vida do profissional antes de tomar a decisão de fazer esse tipo de procedimento. Quando você vai procurar alguém para fazer uma cirurgia, vê se esse cirurgião, e no caso cirurgia plástica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quinta-feira, 6 horas da manhã. Na chegada à clínica, os filhos percebem. A mãe parecia preocupada. Ela não falava nada, sabe? Perguntava assim as coisas para ela, ela respondia, mas ela estava muito calada.
pensativa, falando que estava com medo, mas queria fazer, tudo quanto é jeito. Eu falei que não era para ela fazer e ela teimando comigo, gritando para mim, gritando comigo, falando que queria fazer de qualquer jeito. 4 horas depois, o corpo de Maria Irlene da Silva era retirado numa maca do Instituto Médico Legal. Já tinha lipado, ele já tinha enxertado no bumbum, já estava tudo certo. Quando ele virou, ela que começou a dar a parada cardíaca. Na delegacia, o cirurgião plástico Wagner Fiorante tenta explicar. Muita fatalidade porque eu tinha um envolvimento com o paciente. Era um paciente de um poder aquisitivo menor, que isso também não muda isso para mim, porque teve o atendimento do jeito que eu quero. 43 anos, 3 filhos. Viúva e desempregada, Maria Irlene cuidava da família com a pensão do falecido marido. Como toda mulher, ela se preocupava com a aparência. Ela era uma pessoa muito vaidosa. Ela gostava muito de se arrumar. Maria Irlene economizou dinheiro para a plástica, deu R$5.000 de entrada, parcelou o restante, R$6.000 em 10 vezes. Queria fazer lipoaspiração na barriga e colocar silicone nos seios e nos glúteos. Ela correu de todas as formas, conseguiu juntar esse dinheiro, parcelou o restante. E eu pedi tanto, a minha esposa, que é a irmã dela, pediu também para ela. Até na última hora, pedimos para ela, ela falou, não, eu vou. Antes de vir a esta clínica, Maria Irlene procurou outros médicos. Segundo a polícia, todos teriam se recusado a fazer a cirurgia porque ela sofria de hipertensão. A causa principal era a pressão alta, que isso aí eu convivia com ela e eu via. Vira e mexe, ela estava tendo esses problemas. Na delegacia, o cirurgião plástico Wagner Fiorante disse que sabia do problema de pressão de Maria Irlene, mas, segundo ele, isso não foi um problema. Tomava medicamento e a pressão estava absolutamente dentro da normalidade. Isso não foi a causa-morte dela. Maria Irlene sofreu uma parada cardíaca 45 minutos depois do início da cirurgia. Segundo o médico, tudo foi feito para salvá-la. A paciente teve as manobras que precisam serem feitas. Quais são? A intubação e os massageamentos cardíacos com os medicamentos de ressuscitação, etc. No atestado de óbito, a causa da morte é hemorragia interna aguda no abdômen, relacionada a um instrumento cirúrgico. Em tese, uma perfuração poderia ter causado a parada cardíaca. Ele perfurou os órgãos dela, deu hemorragia interna. Wagner Fiorante tem pós-graduação em cirurgia geral pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde também fez residência em cirurgia estética e reparadora. É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e há 30 anos exerce a profissão. A clínica dele fica em um dos bairros mais ricos de São Paulo. É equipada com UTI e credenciada pela Anvisa. A irmã e a filha de Maria Irlene disseram que o médico foi indicado por uma amiga e afirmam não saber que uma outra mulher já havia morrido na mesma clínica. Lá na delegacia a gente ficou sabendo que aconteceu a mesma coisa com uma paciente. O médico ainda mais falou para mim que nunca tinha acontecido isso na clínica dele. Aí chegou na delegacia, o doutor puxou a ficha dele lá e falou que ele tinha, 4 meses atrás ele tinha outra vítima. Segundo o laudo do ML, a paciente Rosilene Maria Sebastião dos Santos, diarista, 37 anos, morreu devido à hemorragia aguda em consequência de lesões de vasos abdominais, durante o procedimento cirúrgico. Ela ia fazer plástica na barriga e nos seios. O doutor Wagner Fiorante nega a possibilidade de erro médico. Ele quer provar que as informações do laudo estão erradas. Constituí um grupo de advogados e que estão combatendo esse laudo que não veio a favor. Nós procuramos a família de Rosilene. A filha dela, Aline, disse que na época não quis divulgar o caso. Ela afirma que a mãe tinha arritmia cardíaca e pressão alta.
e não se surpreendeu quando soube de mais um caso de morte envolvendo o mesmo médico. O que aconteceu com essa menina que morreu há pouco tempo? Aconteceu a mesma coisa, do mesmo horário que a minha mãe. Eu não quero nada dele, nada do que nada assim. Eu só quero que ele pare com o que ele fez, que ele assuma o que ele fez. Porque essa mesma conversa sempre, e não foi isso. As cirurgias plásticas ficaram mais acessíveis no Brasil, com clínicas que até parcelam o pagamento. Para esse cirurgião plástico, isso pode camuflar uma possível falta de qualidade do serviço prestado. O problema é que muitas vezes o custo baixo ele acaba correndo em paralelo com falta de segurança. A família de Maria Irlene critica o comportamento do cirurgião que a operou. Da morte, então. Ficou ligando para ela o tempo todo, sabe? Falando de formas com ela que um doutor não pode falar dessa forma que ele ficou falando com a minha mãe, chamando ela de minha menininha. Ai, minha menininha, eu vou te deixar linda. Ele ficou iludindo ela, iludiu muito ela, por isso que ela quis fazer com ele. Os 3 filhos não sabem como será daqui para frente. Eles perderam um sustento, um porto seguro, uma mãe e uma amiga. Saía, ia para shopping, dia de domingo a gente saía direto, entendeu? Eu vou sentir muita falta disso. Pois bem, se no caso de Maria, o inquérito policial vai prosseguindo, até porque são 2 mortes, esse caso ainda não tem uma solução, ainda não chegou à justiça. No caso de Érica, o médico que faz a cirurgia plástica não tem especialidade, ele é um médico do trabalho. E eu vou perguntar para a nossa linda Silvier que providência foi tomada, seja pela polícia, seja pelo Conselho Regional de Medicina, enfim, para saber como a coisa anda. Diga lá, Silvia, boa tarde. Marcelo, boa tarde para você. A história é bem mais longa do que a gente imagina. Seguinte, vou por partes. A polícia informou que na próxima semana vai ouvir a família da Érica e, por último de tudo, será ouvido esse médico. Agora eu vou começar a explicar para você, Marcelo. Esse médico atua aqui em Goiânia desde 2009. Ele foi barrado pelo CRM, pelo Conselho Regional de Medicina aqui de Goiás, só que ele entrou na Justiça Federal com um pedido de liminar que foi acatado, que foi aceito pela Justiça. O CRM entrou com recurso para barrar essa liminar e, novamente, a Justiça enfrentou e manteve a decisão de que Jacques Simão poderia atuar como cirurgião plástico. Segundo a advogada de defesa, ele já tem no currículo, Marcelo, cerca de 4.000 cirurgias. Isso espalhadas, eu vou falar, nos estados de Goiás, Bahia, Tocantins, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. A defesa aguarda o laudo do IML, que deve sair em até 60 dias, para saber se trabalha com a tese de acidente. A polícia também aguarda esse laudo para saber se houve negligência e erro médico. Marcelo. Obrigado. Quer dizer que o Conselho Regional de Medicina aí do estado de Goiás foi e barrou a entrada dele. E ele consegue na Justiça Federal o direito de operar mesmo sem ter especialidade. E o argumento é de que ele já fez 4.000 cirurgias, mesmo sem ser especializado em cirurgias plásticas. É isso? É justamente isso, Marcelo. O CRM culpa a Justiça Federal por essa morte que acaba de acontecer. Legal, obrigado, meu amor. Até já. Pensa no seguinte. Quer dizer, a Justiça Federal, no meu ponto de vista, o que tinha que fazer a Justiça Federal? A Justiça Federal tinha que, ao contrário, né? Tinha que ser 4.000 e abrir imediatamente, remeter a questão para a polícia, porque é como se eu, de repente, decidisse que vou pilotar um avião. Ah, legal, aí pilotei um carro, por hipótese. Andei com o carro 4.000 quilômetros, mas não tem habilitação.
Eu não vou, se eu causar um acidente, é que problema de acidente de trânsito não dá cadeia. Mas na teoria eu deveria ser preso e ficar na cadeia se eu matar alguém dirigindo sem carta para poder dirigir. Resumo, e aí o cara pode operar, justiça aceita? Na verdade, tem que se fazer uma reportagem com a Justiça Federal para que ela explique como é que pode alguém fazer uma cirurgia plástica sem ter essa especialidade. E perguntar para ela se é normal alguém morrer desse jeito.